Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para concurso público de professores. Essa é uma apostila específica da legislação, tá? Nós temos aqui presentes tanto professores do concurso de Osasco quanto professores do concurso de Itaquá. Porque a legislação federal para todos, tá? Quando for pergunta de lei municipal, eu aviso para quem é, tá bom? Mas a legislação federal é para todos. Vamos lá. Iniciando na questão, nós paramos na questão 20 de legislação, vamos para a questão 21, ok? Patrícia acaba de ser concursada em uma escola estadual de Boa Vista, como professora de geografia. E esta é sua primeira experiência profissional. Sua escola está organizando o conselho de classe bimestral e a professora está em dúvida se pode participar do conselho das suas turmas. É claro, né, gente, que ela pode participar. Não é porque ela é professora nova na rede, é sua primeira experiência, que ela vai ficar fora do conselho. Ela é obrigada a participar, faz parte da sua profissão, né? Vamos lá. Qual foi a melhor resposta para a dúvida de Patrícia? Será que ela pode participar? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês. É claro que ela vai participar. Vamos lá. A professora não pode participar. Olha o não aqui. Já está a letra A eliminada. Não. B. A professora somente deve participar se for sorteada. Errado também. C. A professora não pode participar. D. A professora deve participar, uma vez que o conselho de classe pressupõe a participação direta, efetiva e envolvida dos profissionais que atuam no processo pedagógico. A alternativa correta, claro que é a letra D. Vamos ver aí. A professora somente deve participar se for eleita. Não existe isso, gente. Tá? Então, assim, A, B, C, E, descartados. Tomem cuidado no dia da prova quando tiver o não, o somente, apenas, tá? Normalmente essas questões estão incorretas. Então, aqui, a alternativa com certeza correta, letra D de dado. Letra D de dado, ok? Questão 21, D de dado. Bora lá? Questão 22. Na reunião do Conselho Escolar da Escola Sacopã, os representantes aprovaram o comunicado a ser enviado às famílias dos alunos envolvidos em um problema disciplinar na escola. Essa atividade do Conselho Escolar se refere à sua função. Então, vejam, eu deixei aqui propositalmente, tá? O conselho escolar tem a participação de vários segmentos. Quais são eles? Pais de alunos, alunos, professores, funcionários em geral da escola. O diretor, ele é o presidente nato, ele é obrigado já a participar, tá? Os outros são convidados a participar. E o conselho escolar, ele tem 3 funções básicas: consultivo, normativo e deliberativo. Ou consultiva, se for função, né? Normativa e deliberativa. O que significa isso? Consultar, eu consulto, vamos supor, a diretora precisa, chegou uma verba, ela precisa decidir se vai pintar a quadra da escola ou se vai comprar ventiladores novos. Ela vai consultar as pessoas que fazem parte do conselho, por isso consultivo, de consultar. Olha, pessoal, chegou essa verba, o que vocês acham?
Aí cada um vai dar a sua opinião. Ah, eu acho que tem que pintar a quadra. Ah, eu acho que tem que comprar novos ventiladores, tá calor lá. Tá. Tudo no conselho escolar, gente, normas a serem seguidas. E o conselho tem que saber o básico também de leis, tá? Tem que ser falado no conselho. Principalmente no que se refere do ECA, LDB, né? Para ficarem por dentro. E existem as normas do conselho, né? Sempre fazer ata. Tudo que for falado tem que fazer uma ata para ficar registrado. E deliberativo, deliberar, significa aprovar. Então, o que foi aprovado? O que ficou combinado no conselho? Ah, a maioria escolheu a compra dos ventiladores. Então, a diretora vai comprar os ventiladores. Deliberar, o que foi decidido, tá? Essa situação aqui do problema que envolve o aluno, ó, os representantes aprovaram o comunicado a ser enviado às famílias dos alunos envolvidos em um problema disciplinar. Aprovaram. Ó, aqui nós temos a palavra aprovaram. Significa que já foi a turma consultada. A turma já foi consultada. O aprovaram significa deliberaram. Então, a alternativa correta aqui é a letra B de bola, tá? B de bola. O consultivo, deliberativo, normativo também são básicos, né, de funções de conselho. Mas aqui também nós temos outras funções que fazem parte do conselho. Fiscal, mobilizadora, a E é negativa mesmo, tá? Não existe centralizadora, tá? Porque é uma gestão democrática, então nada é centralizado, ok? Mas o aprovado é deliberado. Letra B de bola, ok? Deliberativo. Questão 23. Leia o trecho de uma entrevista na qual um professor de Manaus é questionado sobre o PPP de sua escola. O que é o PPP? Projeto Político Pedagógico. É a identidade da escola. Ele é renovado a cada ano, é feito no coletivo, é um exemplo de gestão democrática. Assim como o conselho escolar é também. Vamos lá. Eu não sei te dizer o que tem no PPP. Não sei te dizer qual é a função dele aqui na escola, porque nunca me foi apresentado. É um erro grave aqui, tá? Primeiro, que nem a coordenação, nem a direção deu o PPP para o novo funcionário, o professor ler. E isso faz parte da formação do professor na hora atividade. Houve um erro dos dois lados. Primeiro, que não foi apresentado para ele, talvez ele nunca tivesse ouvido falar do PPP, é funcionário novo, né? Às vezes ele não sabia que existia isso na escola. Por outro lado, se ele soubesse da existência do PPP, ele deveria ter procurado, porque tem que ficar na sala dos professores visível para consulta, tá? Enfim. Então, no que se refere ao PPP e sua proposição legal, a situação relatada pelo professor, vamos ver. A. Está de acordo com o que prevê a LDB. B. Deve estar de acordo com a legislação educacional local. C. Contraria o que prevê a LDB. D. Está de acordo com a legislação nacional, que prevê que a escola decida quem participará da elaboração do PPP. E. É comum, pois a nossa LDB não aborda o tema. Gente, como que a LDB não aborda PPP? Vamos lá, por partes. Primeiro, nós já descartamos duas aqui. Ó. A escola decida quem vai participar do PPP? Não. Todos têm que participar. E a E já elimina logo de cara que tá falando que a LDB não aborda o assunto.
Lá tá falando do PPP, pelo amor de Deus, né? Então aqui, ó, nós temos a letra A, letra B e letra C. Outro erro aqui, para eliminar a B, o local. Porque não é uma legislação educacional local, é uma legislação nacional para todas as escolas, né? Então, aqui não é local, só de uma escola só, ok? É outro. Então, aqui, quando fala sobre... Eu não sei te dizer o que tem no PPP, não sei te dizer qual é a função, nunca vi, nunca foi apresentado. No que se refere ao PPP e sua proposição legal, situação relatada pelo professor. É um erro, né, gente, o que foi relatado, porque ele tem que saber, tá? Aí vamos lá. Está de acordo ou contraria o que prevê? Contraria o que prevê a LDB. Por quê? O professor não teve acesso nenhum ao PPP. Seja erro dele ou erro da escola, provavelmente é erro da escola nessa situação, contraria o que fala a LDB. Porque aqui está falando que ele não teve acesso. Então, contraria, porque o certo seria ele ter o acesso, tá? Agora, se ele tivesse o acesso, a alternativa correta seria o A. Mas aqui a situação contraria o que fala a lei, tá? Letra C aí. Aí, gente, essa questão aí, eu olhei lá, deu até recurso nessa questão, sabia? Foi a questão VUNESP, deu recurso, por quê? É interpretação de texto. Dependendo da forma que você completa, você coloca A. Dependendo da forma que você completa, você coloca C. Mas o certo é a C, tá? Porque aí ele não teve o acesso. Então, contraria o que fala a LDB, que fala que todos os funcionários têm que ter acesso, tá? Vamos lá. Questão 24. Essa foi a questão 23. Peraí, gente. Questão 23. Agora que eu vou fazer a 24. A questão 24, nós já fizemos. Por isso que eu tô olhando aqui. Sobre Constituição, nós fizemos no primeiro dia, tá? A alternativa é só para lembrar sobre a educação na Constituição. Só para lembrar, mas nós já fizemos essa questão. A alternativa correta foi a B, tá? Ficou estabelecido que a educação deveria ser gratuita para todos os cidadãos. Então, eu vou pular essa porque nós já fizemos. Questão 25 não fizemos ainda, vamos fazer agora. André e Pedro são professores de História. Estão elaborando o programa curricular das séries para as quais irão lecionar. Então, os dois são de História. Enquanto André se dedica a pensar como vai ensinar a lista de conteúdos que elencou, Pedro o interrompe a todo momento, propondo que reflitam sobre por que ensinar tal conteúdo e não outro. Então, vocês vejam que o Pedro tem uma visão mais aberta do que André. André quer focar ali, conteúdo, 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 e o Pedro já fala, o Pedro já está mais por dentro da BNCC. Ó, desses conteúdos, né? O porquê ensinar isso, porquê ensinar aquilo, né? Para poder fazer o planejamento. Enfim. Sobre as possíveis concepções acerca do currículo dos dois professores, analise as afirmativas a seguir. Vamos ver? O André é o primeiro, peraí, deixa eu só decorar aqui. O André é o primeiro, o Pedro é o segundo, tá. André se aproxima mais das teorias tradicionais do currículo, buscando formas de transmitir os conteúdos tidos como inquestionáveis. Realmente, o André, que é o primeiro, ele só está focado nos conteúdos, na teoria tradicional, né? Como se fosse uma apostila começo e fim, tá? Verdade. Então, aqui, o 1 é verdade. Tem a 1 na A, tem a 1 na D
e tem a 1 na C. Então, aqui no caso, eu já elimino. Elimino a B e elimino a C. Continua A, D e E. 2. Pedro se aproxima mais das teorias críticas e pós-críticas do currículo, que estão preocupadas com as conexões entre saber, identidade e poder. Verdade, tá? Então, enquanto o André está no tradicional, o Pedro já está mais adiantado, tá? É verdade também. Se é verdade a 2, então a A eu elimino. E aqui já dá para eliminar a E também, hein? Ó, porque não tem a 2 aqui. Vamos ver se realmente é a D. 3. André e Pedro traduzem concepção próxima às teorias tradicionais do currículo. Não, então tá errado aqui. Ah, não, tá certo, tá certo. André e Pedro traduzem concepção próximas às teorias tradicionais do currículo, preocupando-se com o que ensinar. Não, tá errado a 3. Por quê? André é tradicional, Pedro não é, tá? Então, aqui a 3 está errada. Então, a alternativa correta é D de dado. Vocês percebem que aqui, além do conteúdo de vocês, é interpretar o texto, porque aqui já está dando a situação, problema em cima, e é você interpretar o que está embaixo. É pura interpretação, mesmo que você não soubesse nada sobre currículo. É interpretação, tá? A alternativa correta, D de dado, 25. Vamos lá. Questão 26. Procedimentos de ensino são ações, processos ou comportamentos planejados pelo professor para colocar o aluno em contato direto com coisas, fatos, fenômenos que lhes possibilitem modificar sua conduta em função dos objetivos previstos. Considerando a efetividade do planejamento, os procedimentos de ensino devem ser, vamos lá, A, repetitivos, decoreba, memoreba. Repetitivos, palavra negativa, tá? Vamos lá. B, estar coerentes com os objetivos propostos? Pode ser a B, não tá errada. C, ser estáticos, parados? Não, tá errado. Então, repetitivos, palavra negativa. Estáticos, palavra negativa. D, servir de estímulo à execução do aluno no que se refere à reprodução do conteúdo, reproduzir, errado. E aqui na E, evitar desafios também está errado. Evitar é propor desafios, não evitá-los. Então, realmente, a alternativa correta é a letra B de bola. Letra B de bola na questão 26. Vamos lá. Questão 20. Vão anotando as dúvidas, hein, gente? Ou no chat, ou quando der a parada, vocês abrem o áudio e falem, tá bom? Pedro, diretor escolar, resolveu assistir a uma aula de história no 6º ano do ensino fundamental de sua escola. Muita gente acha que o diretor não pode entrar para assistir a aula do professor. Tá na lei, pode, tá? Pode sim. Durante os 50 minutos, o professor leu e comentou o conteúdo. E os alunos calados apenas faziam anotações. Não é esse tipo de aula que se espera, hein, gente? Eles querem alunos participativos, questionadores, ativos e não passivos. E não querem professor que só passa só cópia na lousa, ou manda o aluno só copiar ou só ler, tá? Enfim. Ao final da aula, Pedro comentou com o professor de história. Então, o diretor comentou com o professor que havia percebido
características de uma tendência liberal tradicional na sua aula. Hoje eles não querem mais essa aula tradicional lousa e giz, né? Uma das características abaixo que poderia ter embasado a observação feita pelo diretor é... Então, assim, na alternativa, é para encontrar algo que esteja relacionado com a aula do professor. Tradicional. Então, aqui, ó, qual foi a característica da aula do professor que o diretor percebeu que não é legal, certo? É isso. Vamos encontrar. A. O diálogo engaja ativamente ambos os sujeitos do ato de conhecer. Educador, educando, educando, educador. A letra A seria algo certo, positivo, que não é o tradicional, tá? Então, eles querem aula assim, com diálogo, que os alunos sejam ativos. Então, a A seria algo positivo, mas eles querem algo negativo, porque a aula do professor não tá legal, certo? A letra B, predomina a autoridade do professor, que exige atitude receptiva dos alunos. Pode ser. Por quê? Atitude receptiva, porque aqui está falando que eles estavam calados, só anotando. C, então aqui A é positiva, mas não é o que eles querem. C, o bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras. A C é algo positivo, ó. Eficaz, né? Com eficiência, estimuladora, são palavras positivas. D. O trabalho docente relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor. Então, nós percebemos que o professor só deu teoria. Ele não deu a prática que deveria ter dado, tá? Então, não é a D. E a E? Propõe uma educação centrada no aluno. O certo seria ser centrada no aluno, mas percebemos que essa aula foi centrada no professor e só em conteúdo, e não no aluno. Então, a C, a D e a E estão corretas, mas ele quer o quê? O que está incorreto na aula do professor. E o que está incorreto é justamente a letra B de bola. Por quê? Porque não é nem questão da autoridade. O professor tem que ser autoridade na sala de aula. Ele não pode ser autoritário, mas ele tem que ter autoridade. O problema aqui é atitude receptiva. Aluno passivo, que só recebe. Eles querem alunos ativos, ok? Então, letra B de bola é a alternativa correta da questão 27, ok? Vamos lá. Questão 28. De acordo com a nossa legislação educacional atual, uma criança com deficiência auditiva. Deve ser matriculada. Vamos lá. Onde um aluno, independente da deficiência, um aluno da educação especial. Ele deve ser matriculado preferencialmente em escolas especializadas. O que está errado? Nós não temos escolas especializadas. Lembre-se que o aluno, na lei, ele estará numa sala regular, não tem sala especial. Já existiu no passado salas especiais, hoje não existe mais. B. Preferencialmente em classes comuns de escolas regulares, sendo atendida em suas necessidades. Pode ser que seja B, vamos ter certeza. C. Preferencialmente em classes comuns de escolas regulares. Também pode ser. D. Preferencialmente em classes especiais. Sendo atendida... Não temos classes especiais. Muita gente confunde o AEE
com escolas especializadas, hein, gente? Tomem cuidado. Escola é escola regular, classe comum. O AEE é o atendimento educacional especializado, é o atendimento no contraturno. Isso não é classe especial nem escola especializada, tá? E em classes comuns de escolas regulares, mas terá nível de aprendizagem inferior. Não, sim, não pode, né? Então, A já está descartada, D já está descartada e E já está descartada. Sobra a B e a C. Qual é a diferença de uma para outra? As duas, preferencialmente, em classes comuns de rede de escolas regulares. As duas estão certas. Porém, a B complementa o seguinte: sendo atendida em suas necessidades, e a C apenas vai até regulares. Ok? Então, o que está completo aí, gente, é a letra B de bola. Por quê? Não adianta só eu matricular o aluno e colocar lá numa classe. Eu faço a integração, mas para ter a inclusão, eu preciso atender às necessidades daquele aluno, daquela deficiência auditiva. Tá vendo? Ó, ele, não podemos esquecer, ele tem uma deficiência auditiva. Então, além de ser matriculado preferencialmente em classes comuns, ele também tem que ser atendido às suas necessidades, porque ele é deficiência auditiva. Que necessidade seria essa, gente? Se ele é deficiente auditivo, ele tem que ter o quê? Libras. Língua de sinais, né? Ele tem que ter, tá? Mas ele pode ter na escola? Até pode. Mas a professora não é especialista em deficiência auditiva. Então, onde vai ser oferecido para ele? No contraturno escolar, no AEE, ok? A alternativa correta dá 28. Vão anotando as dúvidas para a gente tirar todas as dúvidas. A alternativa correta, letra B de bola. Questão 29. O senhor Tadeu, que tem 86 anos, está encontrando um pouco de dificuldade para entender qual etapa do sistema educacional seu neto está cursando. Então, não é o seu Tadeu, mas é o seu, não é o Tadeu, é o seu neto. Ele achava que o neto de 13 anos estava no ginásio. Nomenclatura utilizada na época dele. Na época do seu Tadeu, nós falávamos assim, ó, ginasial, colegial. O ginásio significava ensino fundamental e o colegial é o ensino médio hoje, tá? Mas seu neto lhe explicou os atuais nomes das etapas da educação básica no Brasil. Nós só temos 3 etapas da educação básica hoje. A explicação correta para a dúvida do senhor Tadeu é: então, quais são as etapas? Então, a pergunta aqui, gente, presta atenção, ó. A pergunta aqui não é qual é a série do neto, né? É ele entender quais são os nomes atuais das etapas, tá? Então, letra A, nós temos ensino fundamental e médio. B, pré-escola e ensino fundamental. C, infantil, fundamental e médio. D, pré-escola, ensino médio e ensino secundário. E E, ensino de primeiro grau e de segundo grau. Então, vamos lá. O que existe e o que não existe, tá bom? Ensino de primeiro grau não existe mais. Ensino de segundo grau não existe mais. Ensino secundário não existe mais. Pré-escola, aqui não é que não existe pré-escola, mas a pré-escola é chamada infantil, tá? Infantil. Então, o que acontece aqui, ó?
Nós temos 3 etapas da educação básica. Quais são elas? Infantil, fundamental e médio. Então, no caso do neto do senhor Tadeu, se ele tem 13 anos, ele vai estar na etapa do ensino fundamental, que na época do senhor Tadeu chamava ginasial. Não existe mais, tá? Vamos lá, continuando. Questão 30. Pedro, professor do 4º ano, está preocupado com um aluno que está ausente da escola há mais de 20 dias. Sobre as providências que devem ser tomadas pela escola, assinale a alternativa correta. Lembrando, o aluno, gente, quando o aluno chega a 30% do percentual permitido, né, 30% de faltas, o diretor da escola comunica o conselho tutelar. 30% já comunica o conselho tutelar. Porque se o aluno continuar faltando, provavelmente ele vai ser reprovado. Tá? Vamos lá. Então, quais as providências que devem ser tomadas pela escola? Providências da escola. Referente às faltas do aluno. A. Compete à família recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos professores pela frequência à escola? Errado. B. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e registrar a frequência à escola? Positivo. C. Compete ao poder público manter os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e cuidar exclusivamente da frequência escolar? Tá errado. D. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, correto? E E. Compete à família fazer o recenseamento dos educandos do ensino fundamental e, caso sua oferta seja irregular, comunicar à autoridade competente. Vamos aos erros e vai ficar 2 para analisar. Então, aqui o erro: família, irregular, manter, cuidar exclusivamente, família de novo aqui, só a família, junto aos professores, enfim. Aí vai ficar B, que é quase igual a C, olha a diferença. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental. A D. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental. B. Fazer-lhes a chamada. D. Fazer-lhes a chamada. Olha a diferença. E, na B, registrar a frequência à escola. E na D, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Então, a B está descartada porque aqui, ó, está incompleta. E qual é o correto? O correto é a D. Por quê? Poder público significa governo, escola, tá? Tem que zelar junto, porque de um lado tem a responsabilidade dos pais ou responsáveis, de outro a responsabilidade da escola, tá? Então o governo, ele faz a chamada no sentido assim: vamos fazer a matrícula dos alunos, estão abertas as inscrições para a matrícula, porque não pode ficar ninguém fora da escola, digamos assim. Os pais, junto à escola, que tem que verificar a frequência do aluno, certo? É os pais, de um lado, e do outro, a escola, tá? Então, a alternativa correta... Opa! A alternativa correta aqui, letra D de dado. D de dado. Vamos lá.
Questão 31 nós já fizemos no primeiro dia, tá? Mas só para relembrar sobre educação básica aqui, vamos relembrar. Educação básica é obrigatória e deve ser realizada dos 4 aos 17, tá certo? A educação básica é organizada da seguinte forma. Ah, por que eu tô fazendo de novo, gente? Nós já fizemos, né? É só pintar a alternativa, letra D de dado. Nós já fizemos. É verdadeiro, falso e verdadeiro essa daqui, que nós já fizemos no primeiro dia. Questão 32. Vamos lá. A obrigatoriedade do ensino de história da África e das culturas afro-brasileiras nos currículos das escolas de educação básica é um caminho para práticas de descolonização dos currículos. Vamos lá. Gente, o ensino de história, cultura afro é obrigatória, não é uma disciplina. É um conteúdo a ser trabalhado dentro das disciplinas, tá? A partir do 6º ano, quais são os professores que serão cobrados? História, literatura e artes. Literatura que entra no português. Do 1º ao 5º, a própria professora trabalha, professora de sala titular que trabalha, porque ela vai dar aula de história, aula de português, falando sobre esse conteúdo. E tem a professora de artes que trabalha de 1º ao 5º, tá? Então, não é uma disciplina, nova disciplina, é um conteúdo a ser trabalhado e é obrigatório, tá? A respeito dessas práticas, assinale a afirmativa, eles querem qual é incorreta? Eles não querem a correta, eles querem a incorreta, tá vendo aqui, ó? Incorreta. Vamos ver qual é a incorreta. A. Exige questionamento dos lugares de poder. B. Indaga sobre a relação entre direitos e privilégios. C. Propõe a reflexão sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos. D. Valoriza a inexistência de conflitos étnicos na sociedade brasileira. E. Implica conflito, confronto, negociações e produz algo novo, tá? Olha lá, qual que é a incorreta? É a D por conta da palavra inexistência. Inexistência é negativo. Por quê? Ainda existem, vão existir conflitos. Ó, tá falando que não valoriza a inexistência. Peraí, gente, eu que tô falando errado. Peraí, deixa eu analisar. Valoriza a inexistência. Eles querem a incorreta, né? Valoriza a inexistência, ou seja, que não existe conflitos étnicos. Não é essa mesmo, porque conflitos existem. Aqui tá falando que não existem. É essa mesmo, letra D de dado. Mas mesmo assim, é D de dado mesmo. Mas mesmo assim eu vou analisar novamente essa, se não deu recurso aí. Deixa eu ver. A é certeza que tá certa, a B é certeza, a C é certeza, porque realmente é considerado como uma cultura negada e silenciada. Espera aí que eu tô analisando, tá, gente? Eu vou ter que analisar essa daqui, porque quando fala propõe a reflexão sobre as culturas negadas e silenciadas no currículo, já foi uma cultura negada e silenciada. Tanto é que eles falam que é obrigatório trabalhar sobre isso. Mas não é incorreta. É a D mesmo, não tá incorreta. Porque se eles estivessem pedindo a correta, teria um monte. É incorreta, é essa mesmo, tá? Mas mesmo assim, eu tô achando que essa questão deu recurso. Eu vou marcar aqui. Analisar se teve recurso, tá? Na 32, vou analisar, ok? Então, vou deixar aqui sem
sem nenhuma alternativa correta, porque eu quero analisar com calma, tá? Eu analisei tantas hoje, eu vou analisar com calma a 32. Então, não vamos fazer a 32 agora. Eu tenho que ter certeza. Porque às vezes eu bato o olho, vejo que tem alguma coisinha errada ali. Quando eu bato o olho é porque teve recurso em alguma coisa. Bom, vamos lá. 33. A coordenadora pedagógica do ensino médio reuniu um grupo de professores para analisar o currículo da escola. Ela abriu a reunião propondo aos professores uma visão ampliada do conceito de currículo. Então, aqui é sobre o conceito, o que significa currículo, né? Opa, aqui, conceito de currículo. Segundo a coordenadora, a importância do currículo para a escolaridade reside no fato de que ele é. O que é o currículo? Um plano de estudos pré-determinado pela escola que articula as diferentes áreas de conhecimento em um projeto comum. B. Currículo é uma lista de conteúdos a serem ensinados por cada disciplina da unidade escolar. Lembrando, conjunto das experiências vividas. Vamos lá. C. Expressão do projeto cultural e educacional que a unidade escolar pretende desenvolver. D. Uma proposta estruturada a partir de uma lista fragmentada de conteúdos. E. Conjunto de procedimentos propostos pela gestão escolar com caráter disciplinador. Gente, olha como que é fácil eliminar as questões. Olha lá. Proposto pela gestão, caráter disciplinador. Aqui, lista fragmentada. Aqui, não é uma simples lista de conteúdo. Tá, agora já foi 3 eliminadas, ficou A e C. A é plano de estudo pré-determinado pela escola, que articula as diferentes áreas de conhecimento em um projeto comum, pré-determinado pela escola. E C, expressão do projeto cultural e educacional que a unidade escolar pretende desenvolver. Olha a diferença. O currículo não é um plano de estudo. E aqui ainda tem, pré-determinado pela escola. O currículo, ele vem pronto, gente. A escola pega esse currículo para transformar em planejamento. Então, o currículo não é um plano de estudo que é a escola que faz. É uma pegadinha aí, né? Agora aqui, poderia estar, letra C é a correta. Tem só palavras positivas, mas poderia estar aqui também conjunto de experiências e vivências, algo assim para estar correto, tá? Mas as palavras positivas aí na letra C. Eu tô preocupada se todo mundo tá me ouvindo aí, gente. Caiu a internet não, né? Vocês estão me ouvindo, né? Gente, só um minutinho, eu vou falar que tô em aula aqui, tem aluno me ligando, tá bom? Só um minutinho. Oi, eu te retorno, eu tô em aula agora. Desculpa, gente. O pessoal esquece. Vamos lá. Voltando aqui. Desculpa. Vamos lá. A alternativa correta, então, letra C, ok? Olha as palavras positivas. Expressão, projeto cultural, educacional, desenvolver. Tá vendo? São diferentes, né? Sempre a alternativa correta, a gente terá palavras positivas, que não vai encontrar nada negativo, ok? Questão 34. Vamos lá. Nessa semana, uma escola da rede estadual de São Paulo recebeu a matrícula de uma estudante diagnosticada com transtorno global de desenvolvimento. O que é isso? É uma aluna da educação especial. Lembrando,
A educação especial é uma modalidade de ensino que atende o público-alvo. Educandos com deficiências, educandos com transtornos globais de desenvolvimento, também conhecido como TGD, tá? Por exemplo, o autismo entra aí também. E altas habilidades superdotação, tá? Na referida unidade escolar, de acordo com a legislação municipal, a estudante deverá ser atendida. Então, vamos lá. Ela fez a matrícula... Ela fez a matrícula no sistema regular. Sistema regular, seja municipal, seja estadual, é classe comum da rede. Porém, no contraturno escolar, ela vai ter o AEE. Mas vamos ver o que temos aqui. A. Por um trabalho específico dos professores responsáveis pelo AEE. B. Pelos coordenadores pedagógicos. C. Pelos professores especializados. Os professores especializados, gente, é no AEE. Não é o professor titular da sala. D. Por um trabalho desenvolvido pelos funcionários da saúde e por um trabalho articulado entre todos os educadores da escola e os professores responsáveis pelo AEE. Olha lá. Aqui, gente, logo de cara, vamos imaginar que hoje fosse o dia da prova, tá? Presta bem atenção. Na resposta tem que ter o AEE. Tem que ter o AEE. Então, ó, vocês já eliminariam a B, a C e a D. Não são os coordenadores, não são os professores especializados que estão na escola nesse momento, na classe comum, e não é o pessoal da saúde. Aí, vocês no dia da prova, vamos imaginar, já eliminei 3. Ou é a A, é assim que acontece. Ou é a A ou é a E. Deixa eu ler de novo. A. Por um trabalho específico dos professores responsáveis pelo AE. Olha a diferença. E. Por um trabalho articulado entre os professores da escola junto com os professores do AE. Essa é a alternativa correta. Os professores, eles têm que um ajudar o outro, porque o professor da sala comum, no horário que o aluno foi matriculado, ele não é o especialista da área. Ele, por exemplo, é o pedagogo que dá aula para todo mundo. Por isso que existe no contraturno escolar o AEE. Lá terá o professor especializado para atender esse aluno de transtorno global. Tá? E eles têm que fazer um trabalho o quê? Olha a palavra-chave aqui. Articulado. E aqui na E eu elimino porque não é só o trabalho específico do AE. Então quer dizer que o professor titular não conta, sendo que o aluno vai ficar meio período com ele? Então, a alternativa correta, letra E. Articula, professor da sala com o professor do AE, ok? Um tem que ajudar o outro aí. Então, 34, alternativa correta, letra E. Vamos lá. 35. A Lei 11.645 de 2008 incluiu no currículo oficial escolar a obrigatoriedade do estudo da história e das culturas indígenas. Isso é fato, né? Sobre essa lei, assinale verdadeiro ou falso. Então, aqui não está falando só da cultura africana. Já foi falado da cultura africana, né? Essa daqui tá falando da indígena, tá, gente? Então, naquela foi falado da africana e aqui da indígena. Resumindo, é obrigatório hoje trabalhar tanto a cultura indígena quanto a cultura africana, porque os dois fizeram parte da construção do povo brasileiro, ok? Vamos lá, verdadeiro ou falso sobre cultura indígena? Primeiro, o estudo
dos povos indígenas brasileiros, resgata suas contribuições nas áreas sociais, econômicas e políticas. Os indígenas contribuíram com tudo no nosso Brasil. Aí o pessoal vai falar, econômica? Claro! Eles não trabalharam aqui no Brasil, pau-brasil, né? Então, foi uma questão, ajudaram sim na economia do país. Bom, a primeira tá certa. Segunda, então a primeira é verdadeira, né, gente? Então, vamos aqui, ó, vamos olhando, ó. No dia da prova, para não perder tanto tempo. A primeira tá certa, é verdadeira, então eu olho aqui. A, verdadeira, B, verdadeira, C, verdadeira. D e E tá como falsa. O que eu já faço? Vamos por partes, porque daí vocês já eliminam, ó, duas. É verdadeiro, não é falso. Aí fica A, B e C. Vamos lá, segunda. Essa lei procura reparar o tratamento de exclusão oferecido historicamente aos grupos indígenas do Brasil. É verdade. Por muitos anos, os indígenas foram excluídos, sim. Era como se não existissem, ou uma cultura à parte que não era reconhecida e valorizada. Então, essa lei veio para reparar a questão da inclusão dos indígenas. É verdade. Se é verdade, também a alternativa C está eliminada. C está eliminada, porque está falando que é falsa, tá vendo? Ok? Vai ficar A e B. Vamos lá, vai depender dessa última, se é verdadeira ou falsa. Essa lei rompeu com a visão étnicocêntrica, que apresenta a ideia de que aquele que é diferente é naturalmente inferior. Então, aqui, ó, é verdadeira, porque vem a palavra rompeu. Realmente, os indígenas, eles eram considerados diferentes, eles eram considerados inferiores, né? Então, essa lei veio para romper com essa visão. Todas são verdadeiras. Se todas são verdadeiras, a alternativa correta, letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? Se vocês fizerem assim, passo a passo, a dica que eu dou para vocês, vocês não perdem tanto tempo na hora da prova. Tá? Vocês não perdem tempo. Elimina, volta, olha, elimina. Vai sobrar a verdadeira. A verdadeira. A alternativa correta. Tá? Vamos lá. Questão 36. Ensino à distância. Sobre a educação à distância. Sobre essa modalidade educativa, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. Aqui teria que ter dado um espaço, mas tudo bem. Na linha de baixo, aqui a 2. A mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem utiliza meios e tecnologias da informação e comunicação. Sim, hoje nós temos, né, essa opção da educação à distância, tá? E é um meio, né? Essa tecnologia é um meio de aprendizagem, tá? É um meio de trazer informação e comunicação. Nós nos expressamos também com o ensino à distância. Como o que nós estamos fazendo agora? É à distância, eu não estou com vocês aí, fisicamente, né? Pessoalmente. Eu estou falando com vocês de forma o quê? À distância. Estamos ao vivo, mas é à distância. Então, e não é uma forma de informar e de se comunicar? Sim. É isso que eles querem, que a gente também trabalhe de alguma forma, alguma coisa à distância com os alunos, né? Lembrando, gente, o ensino híbrido não é educação à distância, hein? O ensino híbrido é uma mistura, uma mesclagem entre presencial e online, entre presencial e à distância, ok? A 1 está certa. Vamos fazer passo a passo no dia da prova para não complicar. Se a 1 está certa, o que não tem a 1? A não tem,
D não tem. Olha lá, se vocês forem fazendo assim, vocês já eliminam 2, 3 logo de cara, até chegar na alternativa correta. Vamos lá, vamos ver se a 2 está certa. Estudantes e professores desenvolvem atividades educativas em lugares ou tempos diversos, não é verdade? Nós estamos onde? Nós estamos juntos numa sala de aula? Não. Cada um está na sua casa, eu estou dando aula, então são lugares diferentes. E tempos diversos. Liga o computador, vamos ter aula 8 horas, vamos ter aula 7 horas. Momentos diversos. É verdade também. Ó, a 2 também é uma verdade. Sobre ensino à distância. Então, vamos lá. O que não tem a 2? Opa, volta. C não tem a 2. Elimina. Continua B e continua E. Vamos ver qual das duas. Vai depender da terceira. É uma modalidade de ensino em que devem estar previstos momentos presenciais para avaliação e estágios. A distância é a distância. Vamos lá. Aqui tá errado. A distância não é presencial em nenhum momento. Agora, quando nós falamos assim, semipresencial, híbrido, aí a mistura, tá? Mas a distância não significa presencial, tá errado, tá? Então, a 3 tá errada. Então, não pode ser a E. A alternativa correta, letra B de bola. Só a 1 e a 2 está correta, tá? Porque a distância não tem momentos presenciais. A distância é a distância, ok? A alternativa correta, B de bola. Bora lá, continua. 37. Leia as afirmativas a seguir. Primeiro, prepara para o mercado de trabalho. E a continuação dos estudos de modo a tornar o educando capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação. Então, aqui já está falando sobre mercado de trabalho. 2. Aprimora o educando como pessoa humana por meio da formação ética, do desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico. 3. Consolida e aprofunda os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores. Ó, outra dica. Aprofunda o que ele aprendeu das etapas anteriores. Possibilitando prosseguimento nos estudos. As afirmativas a seguir. Acima, refere-se às finalidades do ensino. De qual ensino que eu estou falando aqui? Na 1, na 2 e na 3. Eu estou falando na letra A do ensino médio. Eu estou falando do infantil. Eu estou falando do superior. Eu estou falando do fundamental. Estou falando da EJA. Do que eu estou falando aqui? Vamos lá. Vamos por partes? Eu não posso... Se tá falando mercado... Vamos lá, gente. Se tá falando mercado de trabalho, não pode ser o infantil. Não pode ser o fundamental. Mesmo que no ECA fale assim, ó, a partir de 14 anos, se for menor aprendiz. É no último ano do ensino fundamental, tá? Que isso pode acontecer. Mas aqui nós estamos falando de um modo geral, sem as exceções do menor aprendiz, tá? Aqui o foco não é EJA, tá? Então, aqui só pode ser ensino médio ou superior, tá? Quando fala aqui, possibilitando prosseguimento nos estudos, significa que ele vai sair do ensino médio
e pode ir para uma faculdade nível superior se ele quiser. Eu estou falando aqui, são as características que constam na LDB sobre o ensino médio. Já tá dando uma dica aqui, ó. Estou falando do ensino médio. Mercado de trabalho é no ensino médio. Aprimorar tudo que ele aprendeu é no ensino médio. Aprofundar os conhecimentos adquiridos em etapas anteriores, ou seja, os conhecimentos que ele adquiriu no fundamental e vai prosseguir os estudos, ou seja, ele pode ir para o nível superior, ok? Eu estou falando do ensino médio, alternativa correta, letra A. Questão 38, nós já fizemos no primeiro dia, que é sobre o ECA, nós já fizemos, tá? A alternativa correta da questão 38 foi a D de dado, que nós já fizemos. Só tô colocando aqui por colocar, tá? Porque nós já fizemos. Questão 39. Vamos lá. As opções a seguir apresentam diretrizes do PNE. Vamos lá, vamos lembrar, gente? O que é o PNE? Plano Nacional de Educação. É decenal, ou seja, ele vale por 10 anos. O último foi feito em 2014 e foi até 2024. Eles vão soltar aí 2024. Daí eles fizeram outro que vai valer ainda não foi divulgado, né? De 2025 a 2035, tá? O próximo que eles vão divulgar. Mas o que é o plano? São 20 metas de melhoria para a educação, tá? Então, o que fala neste plano, nesse PNE? E eles querem saber exceção. Todos estão no PNE, menos uma. Vamos ver qual é essa menos uma. A. Formação para o trabalho e cidadania. Correto. B. Valorização dos profissionais de educação. Correto. Superação das desigualdades educacionais. Correto. Erradicação do analfabetismo. É a primeira que aparece lá no plano. Correto. O que não aparece no plano é a construção de institutos federais de ensino. Isso não está no plano. Por quê? Porque a maioria dos alunos estudam nas escolas municipais e estaduais. Por quê? O infantil só tem no município. O fundamental 1 é do município. O estado é responsável pelo fundamental 2 e médio, ok? Enfim, não é uma meta de melhoria no plano nacional construir novas escolas federais. Não, tá bom? O resto tá certo. Mas a exceção é a letra D de dado. Peraí, gente, deixa eu tomar uma água aqui. Garganta já começa a arder. Eu faço um tratamento na garganta, gente. Sério. É por causa do esôfago. Eu tenho uma bactéria no esôfago. Então, muita gente acha assim, ela perde a voz muito fácil, mas é por conta desse tratamento que eu faço dessa bactéria no esôfago. Aí começa a sentir falta de ar, começa a tossir demais, entendeu? Mas vamos lá. Então, não posso deixar de beber água, eu esqueço. O médico já brigou várias vezes. Vamos lá. 40. O conceito de escola inclusiva está embasado no princípio da escola inclusiva. Vamos lá, quais os princípios de uma escola inclusiva? A. Integração progressiva dos portadores de necessidades especiais ao convívio social. É isso a educação inclusiva? B. Igualdade de oportunidades educacionais e sociais a que todos os alunos têm direito. C. Disciplinarização dos alunos com deficiências para a sua adaptação à vida em sociedade. D. Adequação à realidade social dos alunos com deficiência
para torná-los economicamente funcionais, meu Deus, e convivência com a diversidade como experiência fraterna e humanizadora para os alunos normais. Meu Deus, começa bonitinho, depois... Vamos lá, gente. Aqui, o que é uma escola inclusiva? É aquela que atende a todos os alunos. Isso é uma escola inclusiva, que respeita as diferenças, que respeita os direitos de que todos têm de aprender e se desenvolver. Isso é uma escola inclusiva. Então, partindo do que eu falei, vamos lá. E, palavra negativa, alunos normais. É como se os alunos de educação especial ou quem não está incluído seriam anormais. Não é, tá? Aqui, torná-los economicamente funcionais. Isso não é a função de uma educação inclusiva, certo? Disciplinarização. Educação inclusiva não significa disciplinar o aluno no comportamento dos alunos da educação especial. Sempre vai ficar por duas para vocês analisarem. Olha a diferença. A integração dos portadores de necessidades especiais ao convívio social. Olha a diferença da B. Igualdade de oportunidades educacionais e sociais. A que todos os alunos têm direito. Eles têm direito de aprender, de se desenvolver, de estar aptos numa sociedade, tá? Por que professor aqui não pode ser a letra A? Porque eu estudei sobre educação inclusiva. A Mantoan fala de educação inclusiva, a autora fala, por exemplo, né? Ela fala de integração e inclusão, dos dois. O que é integrar? É fazer a matrícula do aluno, colocá-lo numa sala de aula, apresentar o professor, os amigos, o ambiente. Isso é integração. Para que seja uma escola inclusiva, não pode só ter a integração, precisa ter a inclusão, que é fazer com que os alunos entrem no processo de aprendizagem, certo? Eles têm o direito de aprender e se desenvolver. Então, aqui não é que a palavra integração está errada, é que para ser uma escola inclusiva não basta só a integração, ok? Então, a alternativa correta, as palavras perfumadas, perfume importado, gente, igualdade, oportunidades educacionais sociais, todos têm direito, não tem nada de negativo, certo? Letra B de bola, alternativa correta. Vamos lá. Questão 41. As opções a seguir apresentam contribuições das novas tecnologias da informação para a prática pedagógica. Novas tecnologias de informação. Exceto uma. Todas vão estar certas conforme as novas tecnologias, menos uma, exceção, menos uma. Vamos ver qual é essa menos, qual que está errada. A. Minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre. B. Expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o controle de tarefas. C. Criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins. D. Melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, diminuindo as distâncias sociais. E. Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para ambientes que maximizam a compreensão. Olha lá. Com essas novas tecnologias, podemos fazer muitas coisas. Aqui nós vamos fazer diferente, nós vamos pintar o que está correto. Porque o que não está correto é o que eles querem como alternativa. Então, realmente,
As novas tecnologias, elas extrapolam a sala de aula. As novas tecnologias, elas criam novas comunidades de estudantes. Ó, logo de cara, tá? Elas expandem a aprendizagem formal. Expandir. Expandem. Agora, qual que é a incorreta que eles querem? A ou D? Olha lá. Minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre. Vocês lembram que isso daí foi o que aconteceu na pandemia? Isso aconteceu na pandemia. Para minimizar a interrupção educacional, ou seja, a parada das aulas presenciais, foi uma interrupção. Então, para minimizar essa situação, o que foi oferecido para os alunos? A educação à distância. Não foi isso? Então, as novas tecnologias contribuíram. Agora, por que o exceto é a D? Melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas. O foco não é só os alunos com deficiência física, gente, é todos os alunos. Certo? Então, essa aqui, ó, é a que eles querem, a exceção. Não é que não pode, que vai ajudar os alunos da deficiência física, sim, mas não é só eles, né? O foco não é só eles, ok? Então, 41 aí, letra D de dado. 42. Sobre o projeto político-pedagógico da escola. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Sobre o PPP, hein? PPP. Vamos ver qual que é correto com o PPP. A. Confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas. Divide aluno, tá errado, divide aluno aqui. B. Decorre da participação coletiva da comunidade que conjuntamente elabora o marco legal, independente dos poderes públicos. Elabora o marco legal? O que seria um marco legal? Lei. O PPP é da escola, não é a nível nacional. Mas vou ler todas primeiro, vai. C. Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Ó, o PPP... Não, deixa eu falar todas primeiro, senão eu vou confundir vocês. D. É concebido pelo corpo diretivo que, em casos excepcionais, consulta os professores de modo a adaptar as diretrizes legais às realidades locais. Ó, já um outro erro logo de cara aqui, não tem como passar despercebido. Pelo contrário, os professores precisam participar. Tá falando que, em alguns casos, chama os professores para participar. E relativiza os critérios qualitativos ao descentralizar a concepção e a gestão do ensino, tornando o mérito um assunto secundário na avaliação dos estudantes. Aqui tem várias coisas. Relativiza. Então, aqui está falando assim, que os critérios de qualidade é muito relativo. Pelo contrário, precisa ter qualidade. Vamos lá. Eu eliminei já a... Ó, eliminei a... Eliminei a D. Eliminei a E. Certo? Vai ficar duas. B e D. Decorre da participação coletiva, tem uma palavra-chave aqui, da comunidade,
conjuntamente elabora o marco legal, independente dos poderes públicos. E C, resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão, tendo em vista. O que acontece aqui, gente? Aqui tá falando interna e externa. Apesar que eu posso convidar, assim, normalmente eu convido os pais para planejar, para participar do conselho de escola. Conselho. E não do PPP. O PPP é algo interno da escola. Os pais vão ter acesso depois, pode ser dado para eles olharem no dia do conselho escolar. Mas os pais, a comunidade que está falando aqui, ó, elas não vão planejar o PPP. Quem participa do PPP é internamente, professores, funcionários, a coordenação, a direção. Agora aqui, por que muita gente erraria essa daqui? Vamos lá. Primeiro, por que acertaria? Porque tem a palavra-chave positiva, participação coletiva. O PPP tem participação... Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui em cima ficou... Mas tudo bem, gente. Não era para ficar. Peraí que eu já vou aí. Alguém tá levantando a mão. Só um minutinho, tá? Deixa eu só finalizar aqui, eu já falo com vocês. Aqui nós temos a palavra-chave positiva. Participação coletiva é palavra-chave positiva, tá? Aí quando fala elabora, conjuntamente, elabora o marco legal. Esse marco legal é considerado o PPP. Por que o marco legal? Porque consta na LDB que é obrigatório a elaboração do PPP por toda a escola. E não pode ser igual. Cada escola faz o seu, por isso que é um marco legal. Porque é um documento importante de cada escola elabora o seu com a sua equipe, tá? E é um marco legal porque está dentro da lei, tá? E quem elabora? A escola. Independe de poder público. É a escola que elabora. Seja municipal, federal, estadual, cada escola elabora o seu, tá? Porque ele é individual para cada escola. Alternativa correta, letra B de bola. Eu vou atender alguém que levantou, acho que aí a mão, tá? Peraí, deixa eu dar uma parada aqui na gravação. Voltou a gravação. Eu parei porque eu pensei que alguém tava chamando aí. Vamos lá. 43. Não jogar lixo nas ruas é a cegonha que trouxe meu irmãozinho. Por que só os negros foram escravizados? Participar de macumba é coisa do demônio. Por que o idoso pode sentar e eu não? Se eu também estou cansado. Por que eu tenho que apanhar sempre do grandão? A discussão desses e outros temas que são complexos envolvem diferentes conteúdos a cada uma das disciplinas do currículo. É uma proposta dos parâmetros curriculares nacionais, elas são conhecidas como temas transversais. Então, estes assuntos aqui, gente, são trabalhados dentro da parte diversificada do currículo. A base comum é português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, inglês. Isso é base comum. A parte diversificada do currículo: ética, cidadania, pluralidade cultural, violência, bullying, Estatuto da Criança e Adolescente, direitos humanos. Isso tudo eu trabalho na parte diversificada do currículo. Então, por exemplo, ó, não jogar lixo nas ruas. Eu trabalho com os alunos ética, né? O meio ambiente. Da cegonha, eu posso trabalhar lá dentro da orientação. Dos negros forem escravizados.
Lembra que pode ser trabalhado temas diversos dentro dessa área, né? Aqui, religião. Mas eu não posso trabalhar a religião, né? Mas eu posso falar que nós temos que respeitar as crenças das pessoas. Aqui eu posso trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Aqui o Estatuto do Idoso, que é lei ter um lugar de assento para eles. Apanhar do grandão, aqui eu já posso trabalhar sobre o bullying. Deu para entender? Então, tudo isso não é português, matemática, história, geografia e ciências. São temas transversais. Então, esses temas transversais, eles vão abranger, olha lá. Quais são os temas transversais aqui? A alternativa correta, B de bola. Pluralidade cultural, ética, meio ambiente e orientação sexual. Tá? Professora, por que não as outras? Vamos lá, vou pegar uma palavra que elimina as outras, tá? Na A, não tem religião e estética. Estética faz parte de artes. Não posso falar de religião. Na C, estética. De novo? Eu não vou trabalhar diversidade religiosa. Se for para trabalhar, não é religião, estudo religioso, gente, aí é uma disciplina obrigatória, tá? Aqui eu não vou trabalhar, aqui eu não vou trabalhar, enfim, tá? Aqui a pergunta é, quais são os temas transversais? Os temas transversais nos parâmetros curriculares é letra B de bola. Pluralidade cultural é um tema, ética, meio ambiente e orientação sexual. Aí tem 1, 2, 3, 4 temas dentro. Não é só esses, mas aqui só está citando 4, tá bom? Então, letra B de bola na questão 43. Questão 44. De acordo com a resolução tal, institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Pode-se afirmar que, vamos lá, as culturas africanas e afro-brasileiras, tá faltando um S aí, deverão compor os currículos do ensino médio nas redes públicas de ensino. Vamos lá. Vamos lá. Tem duas situações na letra A. Ela tá eliminada. Mas tem duas situações pelo motivo pelo qual ela foi eliminada. Primeiro, a cultura africana afro-brasileira é um assunto, um conteúdo a ser trabalhado dentro das disciplinas de história, de literatura, que é o português, de artes. E não é só no ensino médio. Aqui está falando nos currículos do ensino médio, não é só no ensino médio. É fundamental e médio. E também não é só nas redes públicas, é públicas e privadas, tá? Então tem vários erros na letra A. B, o ensino da história e cultura afro-brasileira deve compor a grade curricular desde a educação infantil, tendo em vista sua paulatina substituição pelo étnicocentrismo. Não vou colocar. Tá errado. Na C, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade. Já temos duas palavras-chave positivas. Reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade, de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas,
Provavelmente a C é a alternativa correta, se eu não encontrar erros nas outras. D. Nos currículos de história, deverão constar elementos das culturas africanas, indígenas, europeias e asiáticas, como forma de compreensão da contribuição das diferentes culturas no processo de colonização ou libertação das nações, bem como da solidariedade entre os povos. Gente, o que tem aqui de errado? Que não é só nos currículos de história, é uma pegadinha. Lembra que eu falei? Quais as disciplinas que serão cobradas? História, literatura e artes. Então, não é somente nos currículos de história que nós trabalhamos esses assuntos. E já está eliminada logo de cara, porque este é um conteúdo para se trabalhar dentro das disciplinas de história, artes e português, literatura, né? Então, não é parte diversificada do currículo. Não é um tema transversal isso. Pegadinha, tá? Então, aqui eu bati o olho, já vi que era a correta, e realmente é a correta, nenhuma palavra negativa, principalmente palavras-chave, reconhecimento, valorização, ok? Igualdade. A alternativa correta da 44, letra C. A 45, gente, nós já fizemos na primeira aula. Só vou colocar a alternativa aqui, que nós já fizemos, é a B de bola. Por isso que eu só tô pintando, já fizemos. A 46 também já fizemos. A alternativa correta foi a letra C. Já fizemos. Vamos lá. A 47 também nós fizemos no primeiro dia de treino de legislação. 47, letra E. Nós também já fizemos. 48, acho que nós não fizemos a 48, vamos fazer agora. São atribuições do conselho de escola. Vamos ver. Lembra que o conselho de escola, consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador, mobilizador, enfim. Mas quais são as funções? Vamos ver se dentro dessas funções está certo. 1. Deliberar sobre alternativas de solução para problemas de natureza administrativa e pedagógica. Sim. Administrativa, pedagógica, financeira, deliberar. É resolver, né? Bater o martelo, tá certo? A 1 tá certo, então vamos por partes. 1 tá certo, então a A fica, B sai, C fica, D sai e E fica. Então aqui nós já temos 2 para eliminar. Elimina a B, não precisa olhar mais. Oh, mas que saco. Elimina a B e elimina a D. Vai ficar A, C e E. Vamos lá. Segundo, discutir e dar parecer sobre problemas existentes entre o corpo docente, professores, entre os alunos ou entre funcionários e que estejam prejudicando o projeto pedagógico da unidade. Correto também, porque é levado assuntos pedagógicos, assuntos administrativos, tudo sobre a escola é levado para o conselho de escola resolver. Então, também está certo a 2. Tá certo também. Então, eu venho aqui, ó. A 2 tem na C e a 2 tem na E. Não tem a 2 na A. Então, eu elimino a A. Tá vendo? 3. Coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento escolar. Verdade, lembrando que o regimento escolar é algo interno da escola. Então, no conselho eu discuto, elaboro, altero o regimento? É verdade. Faço tudo. A 3 está certo também. Na C tem a 3 e na E tem a 3. Então, continua, vai depender da 4. 4.
deliberar sobre a definição do calendário escolar, no que competir à unidade, observada a legislação vigente. A 4 está errada. Muita gente erra nessa, tá, gente? Muita gente erra nessa. Por quê? Muita gente esquece que o calendário vem pronto da Secretaria de Educação. Não é o conselho que faz, não é o conselho que delibera. O conselho recebe e discute o que está no calendário. O calendário já vem pronto lá no calendário. Os dias do ano inteiro, quais são de formação, quais não vão ter aula, período de férias, período de recesso. Tem tudo lá nesse calendário. Então, eu levo por conselho e apresento o calendário. Olha, gente, chegou o calendário, vamos olhar? Ok? Mas não é o conselho que faz calendário, que delibera calendário. Ele já vem pronto, tá? É a Secretaria de Educação, então é uma pegadinha. Então, aqui, ó, a 4 está errada. Se a 4 está errada, eu elimino a E e a alternativa correta aí é a C. 1, 2 e 3 apenas. 1, 2 e 3 apenas. Ok? 49 e 50 a gente já foi feito, tá? 49, a alternativa correta é a C, sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente já fez no primeiro dia. E a 50, sobre LDB, também nós já fizemos. Sobre a LDB, e a alternativa correta foi a letra D, palavras positivas, né? Porque as outras tinham palavras negativas, já fizemos. Então, hoje, dia 4/12, nós fizemos, vamos fazer só até a questão 50. Aqui agora, calma aí, tá, gente? Não acabou a aula, não. Até a questão 50, nós fizemos da 21... Peraí. A 50. Opa. Peraí, gente. Tô vendo algo aqui. Não parou, não. As outras nós já fizemos. Só tá faltando a 53 para completar. Peraí. Vamos completar a 53, tá? A 50, vamos por ordem. A 51 nós já fizemos na primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula não. Primeiro dia do treino. Relembrando, a 51, a alternativa correta foi a letra A. Não, desculpa, gente, foi a B. Tá? 51 nós já fizemos. Todas agora nós já fizemos, exceto a 53 para finalizar. Ó, 51 foi a B, nós já fizemos. 53... Peraí, gente, tô ficando doida. Não, as duas é B, tá certo. A 52 nós já fizemos também, que a alternativa correta é a B. A 53 vamos fazer agora, é a única que está faltando. Nos termos das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, para que a educação básica exerça sua função social, é imprescindível considerar duas dimensões. Então, aqui nós estamos falando de diretrizes curriculares e a função social da escola, qual é? Essas duas dimensões. A, avaliar e profissionalizar. B, conduzir e formar. C, ensinar e socializar. D, educar e cuidar. Ou E, integrar e interagir. Com certeza, a alternativa correta, D de dado. Educar, cuidar, cuidar e educar. D de dado. Todas as palavras são positivas, mas as duas dimensões, que é a função social da escola, ou seja, o aluno vai para a escola para quê? Para ser educado e cuidado, cuidado e educado, tá? Letra D de dado.
Aqui, só relembrando, tá, gente? Só as já fizemos, tá? Eu só tô pintando para vocês relembrarem. A 54, a alternativa correta foi a D de dado. Eu vou colocar desculpa. Eu vou colocar para vocês no grupo o gabarito completo da apostila, então, de legislação. 54, C. Vamos lá. Só conferindo. 55 também nós já fizemos, alternativa B. Oh, meu Deus do céu. B. 56 nós já fizemos também. C, alternativa correta. 57. Oh, meu Deus do céu. 57. Alternativa correta, D de dado, também nós já fizemos. 58, E. 59, D. 60, nós já fizemos, foi a B. 61, é bom para vocês revisarem, tá, gente? 61, D de dado. Ainda mais quem tá com dúvida em algum conteúdo, é bom refazer, é bom revisar. 62 é B de bola. 63, B de bola. 64, tudo isso nós já fizemos, tá, gente? Foi o primeiro dia de treino de legislação. 64, B de bola. 65 foi E, todas estão corretas. 66 foi a D, infantil, fundamental e médio. 67 foi a D de dado. Todas estão corretas. 68, a alternativa correta foi a A, sobre avaliação, desempenho e tal. 69, nós também já fizemos a 69. E a alternativa correta foi a C, do Conselho Tutelar. 70, sobre LDB. Sobre LDB e Educação Especial, né? A alternativa correta aí foi a D, deixa eu ver qual que é a D. Modalidade de ensino, oferecida preferencialmente na rede, foi essa mesmo, D de dado. Questão 71 e última, não, tem mais. Estranho, peraí. 71. 70 eu já falei, 71. 71 nós já fizemos, B de bola. 72 acho que nós não fizemos. Tem mais questões aqui, gente, peraí. Ué, tem mais questões sim. Vamos finalizar sim, temos mais questões aí. Vamos lá. Vai até a 75 para finalizar. É que eu não tinha marcado as demais, ó. Então, é 72, 73, 74, 75. Falta pouquinho, então. Vamos lá. Finalizar logo. 72. Ana, uma professora do ensino fundamental, que tem em sua sala alunos com necessidades especiais. Ao organizar seu plano de aula para atender a esses alunos, com base nas diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, na educação básica, deverá. O que ela deverá fazer? A. Utilizar as mesmas metodologias de ensino e recurso didático com todos os alunos da classe? Claro que não. B. Promover flexibilizações e adaptações curriculares
que considere o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, planejar atividades simples para os alunos com deficiência, com o intuito de ocupar o seu tempo em sala de aula. D. Ter clareza de que nenhum trabalho pedagógico será feito em sala de aula com os alunos com deficiência, apenas promover a sua integração. E. Considerar os alunos com necessidades especiais iguais aos demais da classe e assim utilizar os mesmos instrumentos de avaliação. Vamos lá. O que nós temos... tá faltando alguma aqui? Ah, tá, gente. A C tá aqui, ó. Por isso que eu tô achando estranho, tá faltando alguma. É a C. Então, ó, B é promover flexibilizações e adaptações que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos. A C é planejar atividades simples para os alunos com deficiência com o intuito de ocupar o seu tempo. Vamos lá. Está na cara a alternativa correta. Está na cara, tá? O que eu elimino? Iguais aos demais, utilizar os mesmos, utilizar as mesmas, nenhum trabalho será feito em sala de aula. Olha que absurdo. O intuito é de ocupar o tempo na sala de aula. A alternativa correta aí, com certeza, a letra B de bola. B, promover as palavras-chave. Flexibilizações, adaptações que considerem o significado. Tá vendo? Alternativa correta da 72, B de bola. 73. Vamos lá, 73. Lembrando que o pessoal, tanto de Osasco quanto Itaquá, terão perguntas de leis municipais ainda, tá? Essas são as federais. Deise PEB 2 recebeu em sua turma um aluno com necessidades educacionais especiais. Em decorrência disso, precisou trabalhar de forma integrada com Patrícia, que presta o AEE, cuja função, de acordo com a resolução, consiste em... Ou seja, aqui a Deise é a professora de sala de aula titular e a Patrícia é a professora especialista do AEE, ok? Elas precisam trabalhar o quê? De forma integrada, ok? Então, vamos lá. Opa, cadê a letra A? Tá pra cá. Letra A. Estabelecer um clima voltado à aquisição de confiança da turma. Elaborar e sistematizar os trabalhos interdisciplinares realizados pela escola. Cooperar com a equipe pedagógica, fornecendo informações referentes à turma. Pode ser? Se pode ser, eu tenho que encontrar erros nas outras. B. Atuar junto aos pais ou responsáveis pelos alunos da turma. Exercer liderança positiva junto aos colegas e professores dos cursos regulares. Assumir a responsabilidade juntamente com a direção quanto à disciplina. C. Elaborar e executar o plano de AEE, o qual deverá ser passado aos professores das salas comuns, que, como Deise, encaminham a sala de recursos multifuncionais, AEE, os alunos com necessidades educacionais especiais. D. Complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da aprendizagem. Essa é a alternativa correta, hein? Qual é a pergunta mesmo? Já esqueci. Meu tic-teco tá... A pergunta aqui é o AEE. Qual é a função do AEE, gente? Qual é a função do AEE? Eu já poderia ter ido direto, né? Eu não vi. A função do AEE é complementar e suplementar o horário de aula. Complementar para os alunos com deficiência e com transtornos. Suplementar para os alunos de altas habilidades. Tá? Nem vou ler aí. nem precisa, tá? Se cair na prova
qual é a função do AEE, vocês têm que encontrar complementar e suplementar. Ou colaborar, apoiar, mas a função mesmo é esses dois. Alternativa correta, letra D de dado. Ok? Segura aí que tá finalizando. 74. Os artigos 5º e 6º da resolução que instituem as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. O foco é nos jovens e adultos aqui. Nos aspectos relativos à duração de cursos, idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, idade mínima e certificação nos exames de EJA, desenvolvido por meio da educação à distância, ainda obedecidos os dispostos tal da LDB, e a regra da prioridade no atendimento da escolarização obrigatória. Será considerado idade mínima para os cursos da EJA. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver qual que tá certo. É 15 anos completo fundamental e 18 médio. Deixa eu ver onde fala isso. D de dado? E, ó, para se matricular na EJA do ensino fundamental, tem que ter 15 anos completos conforme a lei. E para a EJA do ensino médio, 18. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Aqui tem pegadinhas, ó. Na A, fundamental não é 14, C não é 14 e E não é 16, tá? E no médio, A não é 19, B não é 19, a C é por causa dos 14. E aí é por causa dos 16 que foi eliminado, tá? Então, a alternativa correta, D de dado. E a última, 75 de hoje, vamos à última, uhul! Novamente sobre a EJA, diretrizes operacionais da EJA, tá? O que eles querem aqui? Verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui sobre EJA, verdadeiro ou falso. Para os anos iniciais do ensino fundamental, da EJA, tá, gente? Para os anos iniciais do ensino fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino. É verdadeiro, tá? Porque a EJA é uma modalidade. Então, a EJA oferece o ciclo 1, que é de 1º ao 5º ano, que entra a alfabetização. Então, fica realmente na lei, fica a critério de cada sistema de ensino estabelecer qual o tempo dessa modalidade, tá? Porque vai depender dos alunos, enfim. Isso é verdade. Na 2, a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória será considerada idade mínima para os cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão. No fundamental é a de 15 anos, verdade também. Mínimo é 15 anos na EJA fundamental. E para a educação profissional técnica de ensino médio integrada ao médio, ou seja, existe EJA ensino médio, existe EJA de ensino médio que é integrado a uma profissão. E daí tem a duração de 1.600 horas, também é verdade. Deixa eu ver aqui. Verdade, verdade, verdade. Alternativa correta, letra D de dado. Ok? Deixa eu ver se não tem mais nenhuma aqui. Não. Então, gente, nós finalizamos essa apostila de legislação federal. Federal. De treinos, tá? Porém, pessoal de Itaquá vai receber questões, numa apostila à parte, de questões de leis só municipais. São poucas, né? São poucas leis. Se eu não me engano, Osasco são 2 leis municipais só. Então, são poucas questões, ok? Fora isso, Osasco vai treinar português, matemática, outras disciplinas que caírem, tá?
Autores, nós já finalizamos. Não, autores não finalizamos não, né? Tem continuação? Já me perdi na informação. Autores, nós finalizamos já as questões? Não lembro, gente, mas enfim, tá? E o pessoal que é de Itaquá ainda vai ter muito treino pela frente, né? De leis, tem muitas leis municipais, Itaquá. Osasco só tem 2, Itaquá tem um monte, tá? Então, mas eles têm mais tempo de estudo. Vamos focar agora aqui, tá? Então, quem é de Osasco ainda vai receber a apostila de leis municipais e vamos treinar mais português, tá? A gente vai focar também no português essa semana, tudo bem? Eu peço para quem que é de Osasco assistir o vídeo que foi enviado, o resumo dos autores. Embora eu tenha mandado também resumo dos autores, gente, mas o foco é nos treinos de questões, não tem o que fazer. Você quer ser bem classificado? Treinos de questões, ok? Um minutinho, eu vou parar a gravação e voltar para falar com vocês aí. Peraí, parei a gravação.